Para entender o CAU de São Paulo, eu vou começar do começo. O CAU é uma autarquia federal, formada pelo CAU Brasil, o CAU BR, e também pelos conselhos estaduais, que são os CAUs de cada unidade da federação, como o CAU SP. Ele tem autonomia administrativa e financeira, e funciona com uma estrutura organizada de forma federativa. O CAU-SP, em São Paulo, elaborou e aprovou o seu regimento interno com o objetivo de aperfeiçoar a estrutura e o funcionamento do Conselho. Esse processo foi feito em reuniões plenárias realizadas nos dias 25 e 26 de maio e também no dia 29 de junho de 2023. Agora, vamos ao CAU-SP em si. O CAU-SP é uma autarquia federal com sede em São Paulo e tem uma finalidade bem clara: orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Ou seja, o Conselho trabalha para garantir ética profissional, promover o aprimoramento da categoria e assegurar que a atuação dos arquitetos e urbanistas siga regras. E como ele faz isso? Ele exerce várias funções ao mesmo tempo: ações orientadoras, disciplinadoras, fiscalizadoras e regulamentadoras. Além disso, também atua em processos judicantes internos, toma decisões em demandas próprias, informa a sociedade e o profissional, e ainda realiza atividades administrativas. E quando precisa, o CAU-SP pode atuar em parceria com outras instituições e com a própria sociedade civil. Entre as principais competências do CAU-SP estão: zelar pela dignidade profissional, se posicionar em temas ligados a matérias legislativas, elaborar atos normativos, firmar convênios, julgar processos e manter registros profissionais atualizados. Dentro do CAU-SP existe uma organização que reúne órgãos com funções diferentes. Tem órgãos deliberativos, como o plenário, a presidência, o conselho diretor, as comissões e também o fórum de comissões. Esses são espaços de decisão. Tem também órgãos consultivos, como o colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas, grupos de trabalho e câmaras temáticas. Eles ajudam com contribuições técnicas, discussões e aprofundamentos. E além disso, existe a estrutura administrativa, que dá suporte ao funcionamento. Sobre os empregados públicos, eles são contratados por concurso público, regidos pela CLT, e seguem um código de conduta. E o presidente pode instituir grupos de trabalho temporários, com participação exclusiva de empregados, quando houver necessidade. Agora falando do conselheiro. Esses profissionais são eleitos para mandatos de 3 anos. O exercício é honorífico, ou seja, não é uma função remunerada. E existe um limite: cada pessoa pode cumprir no máximo 2 mandatos sucessivos. Também existem regras para substituições e ausências, para evitar impedimentos simultâneos e garantir o funcionamento do colegiado. E quais são as responsabilidades do conselheiro? Ele precisa cumprir normas legais e o código de ética. Também vota, participa de comissões, integra missões, ajuda em capacitações e pode relatar matérias que forem distribuídas. Além disso, ele tem prerrogativas específicas sobre voto, participação e acesso às informações do Conselho. O plenário é um órgão com grande poder de decisão. Ele é composto por conselheiros titulares e suplentes. E o plenário tem competências amplas. Delibera sobre atos normativos, planejamento estratégico, gestão e também sobre processos ético-disciplinares e questões financeiras. Ele ainda pode eleger e destituir presidentes e coordenadores. Em regra, as deliberações são tomadas preferencialmente por maioria simples. E para algumas matérias, existem quórums específicos. Tudo o que for decidido deve ser publicado no site do CAU-SP. Na prática, o plenário se reúne. Existem reuniões ordinárias mensais e reuniões extraordinárias, que podem acontecer preferencialmente em São Paulo, mas também podem ocorrer de forma virtual. Elas são convocadas com antecedência mínima e com a pauta disponibilizada pelos meios eletrônicos. As reuniões seguem uma ordem formal de trabalhos. Para funcionar, precisa existir quórum mínimo, metade mais um dos membros. As reuniões são públicas, com exceções previstas, e tudo é registrado em ata. A votação pode acontecer por chamada nominal ou de modo eletrônico. E para garantir organização e transparência,
O regimento define procedimentos para pedidos de vista, urgência, suspensão de atos e recursos, assegurando também direito à ampla defesa. Depois do plenário, temos as comissões. Existem comissões permanentes e comissões temporárias. Comissões permanentes. Elas são ordinárias e podem incluir áreas como ensino e formação, ética e disciplina, exercício profissional, fiscalização, entre outras. Também existem comissões especiais, como desenvolvimento profissional, política urbana e patrimônio cultural. A composição das comissões reúne conselheiros titulares e segue regras eleitorais e mandatos que coincidem com o mandato dos conselheiros. A coordenação é eleita pelo plenário. Cada comissão tem competências próprias, por exemplo, acompanhar aprimoramento do ensino, apoiar a fiscalização e a ética, trabalhar planejamento financeiro e comunicação, além de tratar de políticas afirmativas, mobilidade urbana, acessibilidade e tecnologias da informação, entre outros temas. Comissões temporárias. Já as comissões temporárias são criadas para atender demandas específicas. Elas têm duração máxima de 1 ano, podem ser prorrogadas mediante justificativa e precisam de homologação do plenário. Podem contar com conselheiros titulares e também com profissionais especialistas. As câmaras temáticas servem para ampliar a participação de profissionais e da sociedade em temas específicos. Elas se vinculam a comissões permanentes e funcionam com membros que têm conhecimento na área. Elas são coordenadas por conselheiros e possuem mandato ligado ao funcionamento do colegiado. O presidente e o vice-presidente são eleitos para mandatos de 3 anos. As funções são honoríficas. Eles têm atribuições regimentais. O presidente conduz as reuniões, assina atos, representa o conselho e também faz a gestão estratégico-administrativa. O vice-presidente participa conforme previsto no regimento e substitui quando necessário. Além disso, existe o conselho diretor. Ele é composto pelo presidente, vice-presidente e coordenadores das comissões ordinárias. O conselho diretor tem um papel de assessoria e também de execução estratégica. Ajuda o presidente, delibera sobre matérias legislativas e organiza a pauta do plenário. Também pode convocar reuniões extraordinárias e acompanhar resultados, atuando como uma instância estratégica e executiva. O Fórum de Comissões, conhecido como FCONCAL-SP, é um órgão deliberativo e consultivo permanente. Ele integra as comissões do CAL-SP. Ele ajuda a propor calendários, monitora o planejamento estratégico, sugere subcomissões e convênios que possam dar suporte às atividades dos colegiados. Tem também o Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas, o CEAUCAL-SP. É um órgão consultivo. Ele é composto por entidades representativas do Estado de São Paulo e funciona como um canal para discussões ligadas ao ensino, formação e exercício profissional. Ele tem reuniões periódicas e regras sobre admissão, composição, competências e funcionamento. Para fechar, algumas regras gerais. As eleições seguem o regulamento eleitoral do CAL-BR. Também há vedação de manifestações sobre temas religiosos ou político-partidários. A gestão de despesas e a assistência jurídica seguem regras específicas. E os prazos são contados em dias úteis. Nos casos omissos, quem decide é o plenário. Agora, vamos resumir as principais funções do Conselho no exercício da profissão. Primeiro, o CAL-SP orienta, disciplina e fiscaliza o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Segundo, ele garante o respeito aos princípios de ética e disciplina. Terceiro, ele busca aperfeiçoar o exercício da profissão dentro da sua jurisdição. Quarto, realiza ações orientadoras, disciplinadoras, fiscalizadoras e regulamentadoras, e também decide processos internos, promove atividades informativas e atende profissional e sociedade. Quinto, promove discussões ligadas à arquitetura e urbanismo nas políticas urbana, ambiental e profissional. Sexto, elabora planos de trabalho e prestações de contas, que depois são encaminhadas para homologação pelo CAL-BR. Sétimo, firma convênios e parcerias com entidades públicas, privadas e organizações da sociedade civil. Oitavo,
Representa arquitetos e urbanistas em órgãos públicos e também em espaços não governamentais. 9. Divulga uma tabela indicativa de honorários de serviços. 10. Julga processos de infração ético-disciplinares e também atua na fiscalização do exercício profissional. 11. Realiza inscrições de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, mantém cadastros atualizados e expede carteiras profissionais. 12. Mantém relatórios públicos de atividades, garante acesso à informação e promove capacitação dos empregados públicos. 13. Cria representações e escritórios descentralizados no território. 14. Orienta e fiscaliza atividades profissionais. 15. Mantém registros atualizados de direitos autorais, acervos técnicos e responsabilidades técnicas. 16. Cobra anuidades, taxas e multas. E tudo isso pode ser feito tanto de forma isolada quanto em parceria com outras entidades do sistema CAL, como CAL-UF e CAL-BR, com instituições de ensino, entidades representativas e também com órgãos públicos e sociedade civil. Por fim, como o CAL-SP colabora com outras instituições. Ele pode atuar sozinho ou em parceria com CAL-UF, CAL-BR, com instituições de ensino superior cadastradas em arquitetura e urbanismo, entidades representativas, órgãos públicos, organizações não governamentais e sociedade civil organizada. Também firma convênios com entidades públicas e privadas, seguindo a legislação aplicável. E cria parcerias em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil. Além disso, ele encaminha ao CAL-BR informações relativas ao Cadastro Nacional dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, ajudando a monitorar e a propor ações ligadas ao ensino e à formação profissional. O CAL-GSP também promove capacitação e aperfeiçoamento para os empregados públicos, para que cumpram melhor as funções administrativas. E por meio de suas comissões especializadas, ele desenvolve ações conjuntas com outras comissões dentro do próprio CAL-SP e também entre CAL-SP, CAL-UF e CAL-BR. Isso acontece em áreas como valorização profissional, política urbana, ambiental e territorial, patrimônio cultural, mobilidade urbana e outras. Por fim, ele indica representantes para participar de conselhos, eventos e outras instâncias relacionadas à área de arquitetura e urbanismo, fortalecendo a integração e a cooperação. Em resumo, o CAL-GSP mantém uma atuação articulada e colaborativa, reunindo diferentes atores e instituições para fortalecer o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo na sua jurisdição.